E aí, povo que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Cavalcante, esse aqui é o Do David Channel Brasil, seu canal de vlog, notícias e crítica social. Hoje eu estou fazendo um vídeo para poder conversar com vocês a respeito de um assunto muito interessante e que tem tido uma repercussão muito grande aí na internet, que é o OVNI do Mike lá do Paraná, tá? E eu queria falar a respeito desse assunto aqui e também de outro assunto. É um vídeo para falar sobre dois assuntos. Eu vou falar sobre o Mike, sobre o caso do OVNI do Mike do Paraná, o arquivo Mike, e também vou falar com vocês a respeito aí de uma série que foi muito famosa lá nos anos 90, o Arquivo X. Então eu vou falar sobre o arquivo Mike e sobre o arquivo X, tá? E eu quero abordar 3 pontos de vista com vocês a respeito desse assunto, beleza? Então, se você tem curiosidade a respeito disso, fica aí até o final do vídeo, tá? Até depois da vinheta. Galera, não é novidade pra ninguém o hype que tem sido o assunto do Mike aí nas redes sociais, né? Aqui no TikTok, em todas as outras redes sociais, como Instagram e YouTube também tem sido divulgado o caso aí do Mike, né? E eu queria falar a respeito desse caso aqui, tá? Sobre 2 pontos de vista, sobre 2 aspectos, tá? E se for verdade o que ele estiver falando? Bom, se for verdade, o caso do OVNI, do Mike do Paraná, é aquele velho caso que cai na categoria TP. OVNI TP. Você sabe o que é um OVNI TP? OVNI TP é simplesmente OVNI Tech Pix. Isso aí, justamente. Tem um monte de casos aí que já foram registrados em que alguém filmou alguma coisa, mas infelizmente a filmagem fica muito ruim. Tipo, é alguma coisa? É alguma coisa. É alguma coisa estranha? É alguma coisa estranha. É algo bizarro? É algo bizarro, mas não dá para dizer o que é, porque é um caso TechPix, tipo, a filmagem fica muito ruim. Eu não sei porquê, mas geralmente nesses casos sobrenaturais, onde aparece alguma coisa, geralmente quando alguém filma, cara, fica muito ruim. Quando geralmente as câmeras conseguem captar alguma coisa, fica muito ruim. Eu não sei qual é a explicação para isso, tá? Deve ser porque pode ser algo de outro mundo, sei lá, né? E aí acontece que a filmagem fica ruim. E como a filmagem fica ruim, entra nessa categoria TechPix, entendeu? Então, cara, não dá para dizer. Agora sim, galera, sinceramente, existem casos muito mais que chamam muito mais atenção, muito mais claros, entendeu? Do que é o caso do Mike. Tem um monte de casos. Por exemplo, os Estados Unidos agora liberando essas 3 liberações de documentos, entendeu? Por parte aí dos Estados Unidos. Alguns vídeos foram liberados e tem coisas ali que, cara, é meio, entendeu? É uma luzinha, uma bolinha, tipo a esfera do dragão, entendeu? Brilhante saindo voando por aí. E tem outras que, na verdade, chamam realmente a atenção, né? Teve até um que passou por aí que parecia um Pokémon, né? Parecia uma estrela dando volta e girando aí, entendeu? Um negócio bem, bem louco aí, entenderam? Então, esse caso do Mike é esse caso que cai na categoria TechPix, entendeu? Porque tem casos que realmente chamam muito mais atenção, como, por exemplo, a Operação Prato, que aconteceu aqui no Brasil, então a Noite dos OVNIs, né, que aconteceu ou foi no Rio de Janeiro ou foi em São Paulo, onde alguns caças brasileiros perseguiram algumas luzes pelo céu, né? Então, tipo assim, cara, esses casos realmente são muito mais impactantes aí do que o caso do OVNI Tech Pix do Mike do Paraná, entendeu? Então, se for verdade, pode até ser verdade, mas se for verdade, cai nessa perspectiva aí. Outro ponto de vista que eu quero abordar aqui com vocês, e se o caso do Mike for mentira? Sinceramente, eu acho que o pessoal pegou meio pesado com ele, sabe? O pessoal tem batido muito nele, eu fico com dó, fico com pena do cara, sinceramente, entendeu? Eu tô falando isso sério. Tá? Acho que o pessoal devia pegar um pouquinho mais leve. Mas eu não tô aqui para fazer julgamento moral a respeito dele ou do caráter dele, cara. Eu não tô aqui para falar se o Mike é uma boa pessoa, se é uma pessoa ruim. Eu tô aqui para falar do caso em si, para falar do que ele filmou, entendeu? Então não vamos ao Mike, vamos àquilo que ele filmou. E se ele mentiu? Tá? Por que, que ele teria mentido? Em alguns dos vídeos que o Mike postou, ele falou que ele estava pensando em começar um canal a respeito desse assunto, do assunto OVNI. E a gente sabe que nesse momento agora está havendo as divulgações por parte do governo do Donald Trump lá nos Estados Unidos, desses documentos falando a respeito de OVNIs, e também agora a gente tem o filme do Steven Spielberg, o Dia D, né? Então pode ser que ele queria pegar simplesmente surfar a onda, tá ligado? Tipo, ele queria pegar um hype nesse momento e criar uma situação lá para depois vir a público e dizer que na verdade era ele tentando começar o canal. Então ele tentou aglomerar uma galera, juntar uma galera que curte esse assunto para o canal dele, para ele começar um canal a respeito desse assunto aí, entendeu? E cara, na moral, não é culpa dele.
As pessoas, quando começam a fazer vídeos para o YouTube, para qualquer plataforma, todo criador de conteúdo vai vir com aquela história de que, ah, não, você tem que pegar as trends, você tem que pegar aquilo que está dando certo, copia o que está dando certo, veja o assunto do momento, entendeu? Então, tipo, não fale as coisas da sua cabeça, fale as coisas que as pessoas têm interesse de ouvir e tudo mais, e fala um monte de coisa. E ele pode ter seguido esses conselhos, tá? Ele pegou um assunto que é algo que está chamando a atenção no momento, que é a questão dos OVNIs, por causa do governo dos Estados Unidos e por causa também do filme aí do Steven Spielberg, ele pode ter criado uma situação fictícia simplesmente para chamar a atenção da galera e depois se explicar e dar início a um canal que o tema é OVNIs, entenderam? E ele pode ser uma pessoa tímida e agora ele está com medo de chegar em público e dizer que na verdade ele mentiu porque ele queria começar um canal nessa situação. Isso é uma hipótese. Eu falei a respeito de 2 pontos de vista, mas também tem um terceiro ponto de vista que eu queria compartilhar com vocês, tá? E se ele disse a verdade, mas se equivocou? Será que as pessoas não se equivocam também, entendeu? Tipo, ele pode ter visto algo que ele pensou que era um OVNI e de repente ele filmou, publicou como se fosse um OVNI e depois pode ter chegado à conclusão de que não era, mas aí já, tipo, a coisa já tinha andado demais, entendeu? E tipo, ele pode ter ficado com medo de voltar atrás ou com vergonha, ou seja lá o que for a motivação dele, e ele simplesmente não admitiu que aquilo ali era simplesmente as luzes da chácara lá, né? Ou seja, podem ser essas 3 hipóteses. Eu não estou aqui para fazer julgamento moral a respeito do cara. Eu não estou aqui para dizer se ele é bom, se ele é mau, ou mau caráter, bom caráter. Não, estou falando da filmagem em si, tá? Então, para mim, são essas 3 coisas. Qual dessas 3 coisas vocês acham que é? Comenta aí embaixo, tá? Beleza? Quero saber a sua opinião a respeito do caso do Mike do Paraná. A segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma série que foi muito famosinha lá nos anos 90. Eu assisti, todo mundo que assistia, com certeza tinha aquele cagaço, né? Que era o Arquivo X, beleza? Aí como protagonista, a Dana Scully e o Fox Mulder. E o Arquivo X tinha 2 slogans muito sucesso. Um é Want to Believe, que eu quero acreditar, e outro, a verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Galera, será que a verdade realmente está lá fora? Ou será que a verdade está aqui dentro do nosso mundo? Será que esses caras realmente vêm do espaço exterior, vêm lá de fora, vêm de outro planeta, de outra galáxia, lá de lugares bem longes, há anos e anos-luz daqui? Ou será que na verdade eles estão aqui há muito tempo mesmo, entendeu? Convivendo com a gente e estão aí escondidos por qualquer situação que seja, entendeu? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa no passado remoto e essa galera simplesmente ficou escondida, ou então existe uma galera acima deles que limita a ação deles aqui, seja lá o que for, entendeu? Será que a verdade está lá fora? Veja bem, quando você vê um avião cruzando os céus, não significa que o avião veio do espaço exterior, ele decolou da Terra. Então, quando você vê um objeto voador não identificado, não significa que ele veio do espaço, ele pode ter decolado da Terra também, entendeu? Então, qual é o questionamento que eu quero trazer aqui? É que essa galera pode estar aqui, aonde? No fundo dos oceanos, eles podem estar em cavernas em montanhas, eles podem estar em bases subterrâneas, eles podem estar abaixo da superfície terrestre, eles podem estar no suboceano, que existe abaixo do leito do oceano da Terra, porque a ciência descobriu que existe um suboceano abaixo do próprio oceano da Terra, que é maior do que o oceano que está na superfície da Terra. Superfície entre aspas, né? Que existe algo muito maior lá embaixo, abaixo desse leito oceânico, tem outro oceano. Então imagina o espaço que existe no planeta, tem muito lugar inóspito na Terra, inóspito pra gente, né? Então talvez existam outros seres inteligentes vivendo em outros lugares. Então meu questionamento é, será que a verdade realmente está lá fora, ou será que a verdade está bem aqui debaixo dos nossos pés, tá? Então era esses 3 pontos de vista que eu queria trazer para vocês, tá? E você que me assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção, tá? Deixa aí o seu joinha, curte, comenta e compartilha, porque fazendo isso você fortalece o canal, beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!